Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco. Eu sou Eliane Vieira e hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal. Vou mostrar para você algumas regrinhas de colocação pronominal em uma questão do Banco do Brasil. Para iniciar, para você entender o que é a colocação pronominal, perceba que os pronomes oblíquos átonos, que pronomes são esses? Pronome me, o pronome te, o pronome se, o pronome o, a, lhe, no plural, os, as, lhes, o pronome nos e o pronome vos. Esses são os pronomes oblíquos átonos. Esses pronomes podem atuar ou podem ocupar 3 posições em uma frase. Tudo vai depender do verbo. Dependendo da posição que ele ocupar na frase, nós teremos um rótulo, uma nomenclatura para essas posições. Então, por exemplo, se a posição do pronome oblíquo átono for antes do verbo, nós temos a próclise. Deixe-me colocar aqui com outra cor. Então, a próclise. Um exemplo de próclise. Eu não o encontrei. Perceba que aqui eu tenho o verbo encontrar. Aqui eu tenho o pronome oblíquo átono, o, de terceira pessoa, vou botar pronome oblíquo, PO. E aqui, esse pronome aparece antes do verbo. Portanto, o pronome está em posição proclítica. É a próclise ocorrendo nesta frase. E por que ocorre a próclise? Porque eu tenho um advérbio que atrai este pronome. Então, a próclise é a colocação do pronome antes do verbo. A segunda posição, se o pronome aparecer no meio do verbo. Aí eu tenho uma outra nomenclatura. Que nomenclatura é esta? Que rótulo é este? Mesóclise. A mesóclise tem uma particularidade. O verbo deve aparecer no futuro do presente ou futuro do pretérito do modo indicativo. Um exemplo. Dar-lhe-ei um presente. Tem o verbo dar, esse verbo está no futuro do presente, ou seja, darei. Perceba que aqui eu tenho o dar e aqui o ei. Então, é um verbo que está no futuro do presente do modo indicativo. E aqui ocorre um pronome no meio deste verbo. Existe um pronome aqui no meio do verbo. Ocorre, portanto, a mesóclise. Se o verbo estivesse no futuro do pretérito do modo indicativo, como é que ficaria essa frase? Dar-lhe-ia um presente. Só mudei aqui o tempo verbal. O pronome continuou no meio do verbo, ocorrendo, portanto, a mesóclise. Então, até agora, pronome antes do verbo, ocorre a próclise. Pronome no meio do verbo, ocorre a mesóclise. Vamos ver a outra posição, a última posição do pronome em relação ao verbo. Letra C, portanto. Temos aqui o pronome aparecendo depois do verbo. Se ele aparecer depois do verbo, qual é o nome? Qual é o rótulo? Ênclise. É o pronome enclítico. Vamos a um exemplo. Diga-lhe a verdade. Diga-lhe a verdade. Aqui eu tenho o dizer conjugado e o pronome está depois do verbo, ocorrendo, portanto, a
ênclise, o emprego do pronome oblíquo átono depois do verbo. Dito isto, nós podemos analisar a questão do Banco do Brasil, que é esta aqui. Veja o enunciado. O funcionário que se inscrever fará prova amanhã. Quanto à colocação do pronome no texto, então nós estamos falando de colocação pronominal, aí ele dá 4 afirmativas. Ocorre próclise em função do pronome relativo. Como é que você vai resolver esse tipo de questão? Você vai fazer a análise da frase proposta ou da frase modelo e depois você vai verificar as afirmativas. Então vamos lá. Eu tenho aqui o funcionário, posso dividir aqui porque eu tenho 2 orações, que se inscrever fará prova amanhã. Aqui o funcionário fará prova amanhã é a primeira oração, que se inscrever é a segunda oração. Perceba que este que retoma um termo anteriormente citado. Ele retoma o substantivo funcionário. Posso substituir este que pelo pronome relativo o qual, isto significa que este que é de fato um pronome relativo. Na verdade, nós comprovamos isto, que ele é um pronome relativo. Deixe-me colocar aqui o que é um PR, pronome relativo, que se inscrever. Tenho aqui o se, que é o pronome oblíquo. Veja que ele está aqui no nosso quadrinho. Este pronome oblíquo aparece em uma posição em relação ao verbo. Aqui está o verbo, esse pronome aparece antes do verbo, portanto, você já aprendeu que aqui é um fator de próclise. Aqui esse pronome está proclítico, está antes do verbo. Agora, o que você precisa saber? Qual é a informação nova? É que o pronome relativo, que é este que, atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo, ou seja, em fator de próclise. Temos aqui, portanto, uma próclise confirmada, o pronome oblíquo átono sendo atraído pelo pronome relativo. Exatamente isso. Vamos analisar as afirmativas. Ocorre próclise? Sim, ocorre próclise. Em função do pronome relativo. Sim, o que é um pronome relativo, como nós já havíamos analisado. Então, a número 1 está correta. Veja que ele fala correta apenas a primeira alternativa, apenas a segunda, então já marco aqui para adiantar. Deveria ocorrer a ênclise. O que é a ênclise? É o pronome depois do verbo. Só que existem algumas regras, só para você ter uma ideia. A ênclise deve ocorrer se o verbo estiver no início do período, não é o caso aqui. Com o verbo no imperativo afirmativo, também não é o caso. O verbo no gerúndio, também não é o caso. Com o verbo infinitivo impessoal regido de uma preposição, a preposição a, também não é o caso. Pode ocorrer também em orações interrogativas, é claro, iniciadas também por palavras interrogativas, e desde que o verbo esteja no infinitivo pessoal, não é o caso nesta oração. Então, a número 2 está incorreta, não deveria haver ênclise. A próclise aqui é de fato obrigatória. Então, aqui está errada. A mesóclise é impraticável. Veja, você já aprendeu que a mesóclise é o pronome no meio do verbo, certo? Só que existe uma restrição. A mesóclise deve ocorrer com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito do indicativo. E aqui o verbo está no infinitivo. Não é o caso. A mesóclise é impraticável? Sim, neste caso a mesóclise é impraticável. Não pode ocorrer mesóclise nesta frase, neste exemplo. Veja número 4. Tanto a ênclise quanto a próclise são aceitáveis. Nós já vimos que a número 2 está errada. Não pode ocorrer ênclise. Então aqui, tanto a ênclise quanto a próclise são aceitáveis? Não. A próclise está correta, mas a ênclise não está correta. Então eu tenho aqui errada.
Quais são as únicas opções aceitáveis? Número 1 e número 3. Já tenho, é lógico, a minha resposta. Letra C. São corretas a primeira e a terceira. É dessa forma que você vai resolver esse tipo de questão. Faça a análise da frase exemplo, da frase modelo, analise as afirmativas e depois, é claro, é só marcar a resposta correta. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com os seus amigos. Até já!